Muito bem, gente, vamos examinar tendências de mercado, visto no dia 23 de abril de 2025. Ó, já vai abril, hein? Eu sou o professor Securato, coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. A FIA Fundação Instituto de Administração, a fundação criada pelos professores do Departamento de Administração da FEA-USP, da qual fui professor titular, já me aposentado, ainda sou professor titular da FEA-PUC, tá bom? Fiz aqui um pequeno histórico, tá? Tá para terminar a guerra, tá? 1954 tá para terminar a guerra. A guerra vai terminar em 45, mais ou menos julho de 45, tá? Então tá quase no fim, as coisas já não vão bem para a Alemanha e tal. E o que é a cor Bretton Woods? Como vai ser economicamente o mundo daqui para frente? Bom, daí nessa reunião, tá, começa a analisar como é que antes eram feitas as negociações comerciais. Qual era a moeda que mandava nas negociações comerciais? Era a moeda inglesa, né? A inglesa era o maior país do mundo, a grande potência mundial, tá certo? E claro que ela está terminando a Segunda Guerra Mundial, uma situação muito ruim, né? Quem é o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial? Não caiu nenhuma bomba no território dele, ele criou armamento novo, né? Quando a França ia ser invadida, a França pegou o ouro e mandou para lá, a Inglaterra também, e o alemão vai invadir e mandou para esse lugar. Quem é o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial? Claro que é os Estados Unidos. Então, a primeira coisa foi qual vai ser a moeda que vai comandar o mundo, tá certo? E claro que a moeda que ia comandar o mundo chamava-se dólar. Como a Inglaterra tinha por base que cada libra, né, que ela emitisse tinha o lastro em ouro, a ideia era manter o lastro ouro. Ou seja, os Estados Unidos combinava que ele só ia emitir um dólar se ele tivesse correspondente ao redor de 35 gramas de ouro, tá certo? E termina a Segunda Guerra Mundial, termina. Mas as guerras continuam, um monte de guerra vai continuar, inclusive começa a tal de Guerra Fria, tá certo? Que no fundo é uma guerra entre duas ideologias, né? Uma ideologia capitalismo, né? Eu tenho aqui uma coisinha verdinha aqui para falar capitalismo versus o negócio mais vermelhinho chamado comunismo. Então, essa é a Guerra Fria. Claro que dentro dessa guerra vão existir um monte de guerras, tá certo? As duas guerras são movidas de duas maneiras. A guerra do capitalismo, quer dizer, o capitalismo vai fazer dela com o quê? Com dólar. Né? Ô John, vai para o Vietnã, mais ou menos lá na década do começo de 64, 65, vai para o Vietnã. Vietnã, não estou afim. $2 mil por mês. $2 mil por mês, bom, ou $3 mil por mês, então podemos negociar. Conclusão. Os Estados Unidos vai botando dólar no mundo todo, tá certo? Claro que você fala, como é que faz o comunismo? Né? O comunismo é formado pela União Soviética, né? Então, de um lado está os Estados Unidos, do outro lado está a União Soviética, as repúblicas socialistas soviéticas, tá certo? E como é que faz? Esse daqui põe dinheiro no mundo e convence o cara a lutar a guerra. E esse daqui? Esse daqui usa o projeto do regime, né? O Clóvis, que vai para a guerra, não vou. Pá, o que você acha, petróleo? Bom, mas eu vou, pela pátria, né? Então, pela pátria, o cara vai lutar. Em 1969, De Gaulle botou um problema, falou, tem muito dólar no mundo. Eu acho que vocês não estão mantendo o tal de padrão ouro. Certo? E aí, então, em 71, o Nixon, né, percebeu que todo mundo começou a vir trazer ouro, tá certo? E querer trocar, né, o dólar que tinha no seu mercado, no seu mundo, né? O De Gaulle foi o primeiro, pegou tudo que tinha papel escrito dólar, foi lá e quis trocar por ouro, porque aí vendia esse ouro com valores muito maiores. Em 71, o Nixon não aguentou a parada e foi o fim do padrão ouro. Aqui começou uma questão, mas e o dólar? Né? Como é que fica a confiabilidade do dólar? Né? Qual o lastro da moeda dólar? E a gente foi, aos poucos, entender que
o lastro do dólar, tá certo? Vinha do seu poder de produção, tá certo? Então, o poder de produção mantinha a ideia do valor do dólar. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer aos poucos. Claro que no começo cria aqui um monte de dólar no mercado, aí vem os tais de petrodólares. Por quê? Quem é que recebia os dólares? Países árabes, né? Os grandes produtores de petróleo. Depois que eles, né, faz aqui uma estrada, faz outra estrada, dá uma casa para cada árabe, faz um monte de coisa, sobrava dólar. E esse dólar voltou para onde? Voltou para os Estados Unidos e acabou gerando inflação, tá certo? Muito bem. Em 91, esse processo todo se acalma, se faz um monte de renegociações, aqui há uma criação de... não tinha para onde ir dinheiro foi para os países subdesenvolvidos, vários países criaram dívidas externas violentas, inclusive nós, Brasil. Bom, mas passando o tempo, foi acertando o plano Brady e tal, e aí vem 91 e a União Soviética não sobrevive, não tem mais, quer dizer, o mundo muda. O mundo passa a ser um mundo de negociação. O mundo é tão forte, o dólar começa a ser, então, passando por todas essas etapas, o dólar vai criando o quê? O dólar, né, ele passa a ter o quê? Confiança, tá certo? A grande questão é a confiabilidade dos treasuries, né, dos títulos emitidos pelo governo americano, tá certo? Isso vai. Um grande exemplo é o subprime. Maior crise aonde? Crise aonde? Nos Estados Unidos. Tá? Aí o pessoal pega o dinheiro e vai com o dinheiro para onde? Vai com o dinheiro comprar dólar, tá certo? Comprar títulos do governo americano. Então, você vê como a confiança, a confiabilidade é tão grande. E chegamos agora em 2025, tá certo? E assume, né, em janeiro, né, o senhor Laranja, né? E aí ele chega e fala assim, não, que a taxa? Não foi pouco, então põe sobre taxa. Não, agora diminui a taxa. Cada dia que você põe a taxa, a bolsa derrete. No dia seguinte você fala, tira a taxa, a bolsa sobe. No outro dia, faz sobre a taxa, a bolsa cai. Tá certo? E tá assim. Aí chega um dia, vamos negociar a guerra. Não, vem aqui, vou acabar com as guerras. Alô, Putin, acaba com esse negócio aí. Putin, vou acabar. Pum, e joga 15 bombas em Kiev. Alô, Putin, você não falou que ia acabar? Não, vou acabar amanhã. E pá, mais 15 bombas em Kiev. Ou seja, taxa sobre taxa, tá uma confusão desgraçada. E aqui começa a afetar a tal de confiabilidade, a confiança, tá certo? Aí vem, não, mas também tem problema geopolítico. Acho que o Canadá é nosso. Você pode achar o canadense não é tão americano, podia ser até um estado nosso. E a Groenlândia? A Groenlândia tem muitos chineses passando por lá. Tem muitos chineses, inclusive no Panamá também, tem muitos chineses que vão no Panamá, a gente vai parar com isso. Mas está dando problema, a bolsa sobe e desce, começou a dar problema nos títulos do governo, estão vendendo o título do governo. Caramba, culpa do Banco Central Americano, o Federal Reserve, esse Jerome Powell aí que eu pus lá no primeiro governo, tá? E o Biden resolveu deixar ele lá, me cria problema. Vou achar o jeito de tirar o gênero. Vou achar o jeito de tirar o gênero. A bolsa cai. Tá, é mentira, não vou tirar mais o zero, a bolsa sobe. Gente, se alguém tiver a ideia do que vai acontecer, a bolsa está subindo, tá? Está subindo. Aí hoje à noite o cara chega e fala assim, não, acho que eu vou tirar o gênero mesmo. É só falar isso, amanhã a bolsa despenca. Então imagina, né? Se eu tivesse essas ideias, essas informações aqui, que está na cabeça só de uma pessoa, né? Tá certo? De uma pessoa só, tá? Ele, cada vez que está verde, está tudo subindo, você vende, né? No dia seguinte, você dá uma mensagem, desce, fica tudo vermelho e cai tudo, tá certo? E essa é que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época onde existe um problema de confiança, que é surgindo um grande problema de confiança. Para ter uma ideia disso, eu separei aqui do ladinho
as previsões do FMI sobre o PIB. PIB global, 2004 foi 3,3, cai um pouquinho, 2,8. Estados Unidos, 2,8, cai para 1,8. Então, ó, esse negócio de a gente até parece país pequeno, né? País pequeno faz o quê? Fecha o mercado. Vamos fechar o mercado para quê? Para a nossa indústria. Temos que salvar a nossa indústria. Tá certo? Vai fabricar, vai custar um pouco mais caro, porque o nosso pessoal aqui não está muito bem treinado. Imagine, né? Faz tempo que os americanos não apertam o parafuso, aliás, nem faz parafuso. Vão ter que aprender a fazer parafuso tudo de novo, né? Vão ter que aprender a apertar parafuso. Vai ser complicado esse processo, gente. Não vai ser um processo fácil voltar à década de 50. Né? Nós fazemos isso aqui no Brasil há muito tempo. Né? Nós temos um monte de taxas aí para segurar a nossa indústria. Né? E a nossa indústria vai, né? Conclusão. Até aprender a fazer o parafuso, até para aprender a apertar o parafuso, ela vai ficando meio para trás, porque o cara já está apertando o parafuso com uma máquina, já tem um robô que vai lá e faz aquilo. Então, é meio complicado. Então, a vida dos Estados Unidos, né, deve ter alguns problemas. Eu imagino que deve ter inflação, tá? Deve ter inflação. Então, essas coisas devem acontecer no futuro. A zona do euro, ela vai ficar meio parada. Cresceu 0,9 PIB, vai crescer 0,8, aquilo vai continuar meio parado. Vão ter problemas, vão ter que fazer exército, vai ter que fabricar arma, cara, vai ser complicado. A Inglaterra, 1,1 e espera 1,1. A Inglaterra só saiu da zona do euro, mas a expectativa, o tipo vamos dizer, de economia é muito parecido. A Rússia, aqui a previsão era, a Rússia cresceu 4,5, fazendo o quê? Mandando petróleo para tudo quanto é lugar do mundo, tá? E há uma estimativa que o preço do petróleo desabou. Então, se o preço estava a 80, 90, ela vendia-se por 70, né? Então, 80, 90, ela vendia por 70, agora está a 50, vai ter que vender por 40. E aí começa, né, não ter muito ganho de dinheiro. Crescimento da China de 5 para 4, Índia 6,5 para 6, e Brasil a previsão é de 2. Eu continuo dizendo que nós devemos ficar entre 2,5 e 3, e notícias atuais é que o dólar deu uma estabilizada, né? O mundo está meio bagunçado, tá certo? Nós estamos só bagunçadinhos, não estamos assim tão, né? E que a inflação não é mais a previsão de 5,69, caiu para 5,34. Então, a inflação vai ficar entre 5 e 6, né, como a gente já tinha pensado. Tá bom? Então, essa é a pequena visão, né, da história do mundo e mais ainda a história da confiança, né, da economia americana, representada pelos seus treasuries e pela sua moeda aqui. A gente começa a pensar se pode mudar, como é que vai ser, né? Sei lá o que o homem laranja vai fazer. Tá bom? Prazer em vê-los, boa semana a todos, boa sorte aí. E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA LabFinProvar. Tchau!